Olá, ainda em Provérbios 15, hoje eu quero começar destacando o verso 22, Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Vamos conversar um pouco sobre conselheiros. Você tem conselheiros na sua vida? Você tem mentores? Pessoas que ajudam você, que acompanham você na tomada de decisões? Pessoas que interferem e que podem até mudar o curso da sua vida num determinado momento, ajudando você a enxergar caminhos e possibilidades que você talvez ainda não tenha enxergado, ou quem sabe, ajudando você a enxergar perigos ocultos que você nem sempre tem percebido na sua vida e que podem colocar você numa situação bastante difícil. O que é um conselheiro? Um conselheiro é uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que possui experiência e que exerce um grau de influência sobre a sua própria vida e as decisões que você toma. Há uma pequena e sutil diferença entre o conselheiro e as autoridades. A Bíblia diz que nós temos que respeitar todas as autoridades. Paulo ensina em Romanos, capítulo 13, verso 1, que as autoridades são ministros de Deus, colocados a nosso favor ou a favor daqueles que fazem o bem, e também ministros vingadores de Deus para punir aquilo que é mal. Isso implica em humildade e obediência. A Bíblia diz que nós temos que orar a Deus pelas autoridades impostas sobre o nosso país, pelos nossos reis, governantes, ou seja, pelos nossos presidentes, os nossos deputados e senadores, os prefeitos, enfim, as pessoas que nos cercam e que são líderes políticos estabelecidos sobre nós. Toda autoridade procede de Deus. Algumas autoridades você não escolhe. Os seus pais são autoridades de Deus sobre a sua vida, se você ainda vive debaixo da anuência, da responsabilidade deles. São pessoas de Deus sobre sua vida, colocadas temporariamente, pelo menos, sobre a sua vida, e você não escolhe isso, não é? Você não pode hoje estar sujeito e amanhã não estar sujeito a eles, ou hoje ter esse pai e amanhã ter um outro pai. Isso não muda, isso não altera o quadro da nossa vida. Portanto, as autoridades são impostas, e as autoridades impostas sobre a nossa vida, a palavra de Deus diz que elas têm que ser obedecidas. A diferença que há entre autoridade e conselheiros é que os conselheiros são pessoas especialmente escolhidas por você. Você escolhe quem serão os seus conselheiros, quem serão aquelas pessoas que poderão ajudar você ou que vão acompanhar você no momento em que você precisa enfrentar uma situação difícil na sua vida, ou quem sabe uma situação inesperada, algo que aconteceu de repente, ou ajudar você a tomar uma decisão. E isso vai exigir de você mais do que consultar apenas e simplesmente o seu próprio coração ou a sua própria razão. Ou uma pessoa também que pode ajudar você a ir muito além dos fatos que você tem aí nas suas mãos. Provérbios capítulo 11, verso 14, diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E aqui no capítulo 15, verso 22, o texto diz que quando há muitos conselhos, os planos se firmam. Aquilo que você planeja e você submete aos conselheiros, a pessoas sábias, consagradas a Deus, estas coisas acabam dando certo. O tempo todo eu vejo a Bíblia dizendo, não ande sozinho. O tempo todo eu vejo a Bíblia dizendo, não acho que você sabe todas as coisas, não imagine assim, não pense assim. Você precisa de pessoas que te aconselhem, você precisa de pessoas que te deem orientação. Andy Stanley, escrevendo o seu livro O Líder da Próxima Geração, faz uma sutil diferença entre aquele que é conselheiro, a consultoria e a mentoria. Ele diz que o aconselhamento tem a ver mais com a terapia, tem a ver mais com a análise dos fatos passados da nossa vida, que ainda geram reações em nós cotidianamente.
Então, situações que você enfrentou no seu passado e que você talvez não tivesse ainda maturidade para lidar com elas e elas trouxeram consequências sobre a sua vida. Então, o terapeuta ou o conselheiro é aquele que ajuda você a enxergar o que aconteceu lá atrás e como é que aquelas reações, as reações de hoje podem ser transformadas à luz do conhecimento do seu passado. O consultor não. O consultor é diferente porque o consultor ajuda você em situações cotidianas, mas situações que são bastante específicas. Um novo investimento, um novo projeto, algo muito específico que é também a especialidade do seu consultor e ele vai dirigir você e ajudar você a solucionar esses problemas específicos. Já a mentoria não. A mentoria é diferente. A mentoria tem a ver com uma pessoa mais experiente, que acompanha não apenas um fato isolado, ou os fatos do passado, mas que acompanha toda a vida de uma outra pessoa que não é tão experiente assim, ajudando esta pessoa a crescer e ajudando esta pessoa a manter-se no caminho certo através das decisões sábias. Você tem um mentor? Você tem alguém que acompanha você de perto, alguém que conhece você? Ou você anda sozinho? O tempo todo a Bíblia diz, não ande sozinho. Capítulo 18 de Provérbios, verso 1, está lá um texto que todos nós deveríamos ter decorado. O solitário é aquele que busca os seus próprios interesses e anda na contramão da verdadeira sabedoria. Há pessoas que estão dentro dos grupos e elas insistem em achar que elas são autossuficientes, que elas podem cuidar das suas vidas sozinhas. Elas acham que são sabe-tudos. Então elas se escondem atrás desta capa de que estão tendo êxito, de que estão alcançando sucesso, ou de que são mais maduros da fé, e nunca compartilham, nunca abrem o seu coração e nunca pedem conselho a ninguém. Cuidado com pessoas que nunca pedem conselho a ninguém. Aliás, uma das características de um bom conselheiro é que ele também tem conselheiros. Uma pessoa que anda o tempo todo sozinha provavelmente não vai ser um bom conselheiro. É uma pessoa, me parece, bastante autossuficiente, que acha que sabe tudo e essa pessoa, portanto, está andando na contramão da sabedoria. Eu estava aqui pensando, por que é que as pessoas andam sozinhas? Você já parou para pensar isso? Por que é que as pessoas ficam só? Por que que muitas pessoas se escondem, não abrem o seu coração, não procuram um conselheiro, um mentor? Por que que as pessoas agem assim? Eu acho que existem alguns motivos e dentre eles eu quero destacar 5 motivos. Primeiro, falta de confiança nos outros. A pessoa acha que ninguém é confiável sobre a face da terra. Amigo, presta atenção. A Bíblia está dizendo que eu e você precisamos de conselheiros. Você não acha que simplesmente você conservar na sua mente este pensamento de que você não precisa de ninguém já é por si só uma grande insensatez ou uma grande burrice? Ou será que Deus está errado? Se Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, inspirou a sua verdade, dizendo que eu e você precisamos de conselheiros, como é que você pode imaginar que não há ninguém confiável sobre a face da terra? Ou talvez você pense assim, a pessoa confiável sobre a face da terra está lá do outro lado do mundo, no Tibete, não é verdade? E não é verdade isso. Existem pessoas confiáveis que Deus colocou pertinho de você e você precisa identificar quem são essas pessoas e caminhar mais lado a lado com elas. Segunda razão, excesso de confiança pessoal. É quando você acha que você já tem conhecimento suficiente. E aí eu vou dizer uma coisa, cristãos mais antigos às vezes são perigosos. Porque eles não andam com ninguém. Eles acham que já conhecem a Bíblia toda e nunca pedem conselho, tomam suas decisões sozinhos, são autossuficientes. A autossuficiência precede a ruína. Provérbios deixa isso muito claro para nós. Terceira razão, falta de humildade. É porque não quer se submeter. Sabe, quando você vai procurar um conselheiro, cuidado para você não procurar só aquelas pessoas que vão dizer aquilo que você já sabe que elas vão dizer. Ou que vão dizer coisas que não vão contrariar você. Não é verdade? Se você procura um conselheiro todo animado, com um novo projeto, com uma nova proposta, e ele olha para aquilo tudo, e as ponderações que ele faz caem em cima de você como um balde de água fria,
Talvez você diga assim, eu não vou votar mais não, porque ele é muito pessimista. Será que ele está sendo pessimista ou será que ele é sábio? E ele está alertando você para que você não entre numa fria. Então, se você é uma pessoa humilde, você vai ouvir um não do seu conselheiro, uma negativa, e mesmo assim você vai continuar amando essa pessoa e vai continuar se aconselhando com ela, porque você tem encontrado nela ali uma orientação sábia da parte de Deus. É claro, não significa que todo conselho de uma só pessoa vai se estabelecer como verdade absoluta na sua vida. Não, claro que não. Algumas vezes o seu conselheiro vai lhe dizer algo e você vai encontrar um outro caminho diferente do dele. Mas olha o que o texto diz. O texto diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então você não tem que ter uma só pessoa te orientando, você tem que ter outras pessoas consagradas a Deus. Se você vai se lançar a um novo projeto e você pode ter 10 pessoas te aconselhando, por que você vai se aconselhar apenas com uma? Ouça os 10 e tire a média da maioria. O que é que a maior parte está dizendo? Eu sei que não é fácil, às vezes, pedir conselho, quando na nossa vida nós passamos por situações tão específicas que as pessoas não conhecem em detalhes. Por isso é necessário que hajam conselheiros entre nós. Por isso é necessário que você desenvolva com outras pessoas que estão por perto esse relacionamento de você aconselhar, mas também de você ser aconselhado. Cuidado com a falta de humildade. Quarta razão pela qual as pessoas andam sozinhas: impaciência, intempestividade. É querer resultado rápido. Não é uma característica da nossa geração? Tudo tem que vir à mão rapidamente. As coisas têm que vir, a solução tem que vir. E às vezes as melhores soluções não vão vir tão rápido assim. Às vezes você vai ter que esperar um pouco mais e ouvir outras pessoas num processo paciente e às vezes demorado, que vai trazer, um processo que vai trazer para você respostas mais objetivas, respostas mais acertadas. Às vezes, por impaciência, você acaba atropelando a sua família, entrando em planos mirambólicos, planos que vão trazer uma série de problemas e colocar a sua família em confusão, simplesmente porque você não teve paciência de ouvir pessoas que temem a Deus e se aconselhar com elas. E por último, falta de espiritualidade, falta de observar atentamente o que o texto de Provérbios está dizendo. O texto está dizendo, olha, vá lá e tenha conselheiros. E você que é um crente antigo diz assim, eu não preciso de conselheiros. Me desculpe, você não está sendo espiritual o suficiente e humilde o suficiente para acatar uma verdade bíblica. Excesso de confiança pessoal, falta de confiança nos outros, falta de humildade, impaciência e falta de espiritualidade. São as 5 razões que eu encontrei para uma pessoa não se aconselhar com ninguém. Pergunto, você tem um conselheiro? Você tem alguns conselheiros na sua vida? Você tem pessoas que frequentemente você busca e pede que elas analisem a sua vida, as suas decisões, o rumo que você está seguindo, e você ouve essas pessoas ou não? Você é humilde para ouvir alguém que está aí perto de você, ou o seu líder está lá do outro lado do mundo e se você não for lá naquele líder, ninguém mais serve para você? Pense um pouquinho sobre isso. Sabedoria de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.